João 14, 21. Glória a Deus. Deus Santo, poder, glória. Aleluia. Glória a Deus. João 14, 22. João 14, 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Deus Santo e poder, glória. Jesus é fiel. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas, irmãos, nessa palavra, Deus ele quer nos alertar acerca e nos confortar acerca do seu amor para conosco, da sua fidelidade, da sua misericórdia. E Deus, ele diz para Judas, não Iscariotes. A resposta de Jesus à pergunta de Judas, não Iscariotes, quando Judas perguntou para Jesus, quando há de manifestar a nós e não ao mundo, na sua volta, glória a Deus, Jesus então responde, todo aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E o meu Pai e eu faremos nele morada. Se você guarda a palavra de Deus, Deus fará morada em você. Deus Santo e poder e glória. Deus ele quer fazer morada em você. Deus Santo e poder e glória. E para isso você precisa guardar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, em meio a muitas dúvidas, em meio a muitas indagações, em meio a muitas tribulações, é a palavra de Deus que você deve abraçar, porque ela permanece. Há mais de 2000 anos atrás, a palavra de Deus foi escrita. O mundo evolui, o mundo se transforma, mas a palavra, ela continua sendo verídica. Ela continua valendo. E é nessa confiança que nós temos. Quando eu olho para o mandamento, eu abraço o mandamento com toda a minha força, com todo o meu intelecto. Deus Santo e poder e glória. E nessa força, nesse intelecto, eu também amo o meu próximo como a mim mesmo. Deus Santo e poder e glória.
E quando você guarda a santidade, o maligno não lhe toca. Essa é a confiança que Cristo está conosco todos os dias. E que Ele é o Deus do livramento, é o Deus que livra, é o Deus que liberta, é o Deus que vive. Ele e o Pai são um só e fazem morada dentro de nós. Você tem que ter a certeza que Cristo vive. Você tem que ter a certeza e a confiança que Ele está pronto para te dar o livramento. E você não deve temer ameaças amedrontas. Você não deve temer afrontas. Porque você tem certeza que Cristo vive. Como está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 18. Aquele que é nascido de Cristo conserva a ti mesmo, e o maligno não lhe toca. É muita vitória. Porém, Cristo exigirá de você uma confiança. Cristo exigirá de você uma fidelidade na perseverança. Porque se você não acreditar na palavra, se você não perseverar, não confiar no livramento de Deus, e que se você estiver em santidade, aleluia, o maligno não lhe toca, você não conseguirá prosseguir. Você só conseguirá prosseguir nos seus sonhos, você só conseguirá ir avante nas promessas que Deus tem para a sua vida, se você confiar que Deus é o Deus de livramento e é o Deus da palavra. Eu preciso confiar na palavra, porque a palavra é o escudo, a palavra é verdadeira, a palavra é fiel, é digna de toda aceitação. É a palavra de Deus. Deus santo e poder e glória. Aleluia. Jesus é fiel. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Reparem que Josué tinha um cuidado muito grande em guardar a palavra. Reparem que Davi tinha um cuidado muito grande em guardar a palavra. Eles tinham santidade na vida deles. Eles levavam o pecado como coisa séria. Eles não tratavam o pecado como brincadeira, pois eles tratavam o pecado como o salário da morte. Tanto que quando a família de Datã pecou, eles perderam a batalha de Ai. E eles pecaram e tiveram que ser extirpados no meio do povo. Eles tratavam o pecado como derrota. Pecado é derrota, não posso aceitar o pecado. E nessa santificação, aleluia, Deus enviava o anjo para conceder livramento. Ezequias vivia em santidade. Isaías 36 vai dizer que Senaqueribe afrontou Ezequias, conquistou a cidade de Samaria, a cidade de Laquis, mas quando ele tentou conquistar e invadir Judá, Ezequias estava em santidade. E ele orou e Deus enviou livramento, porque quem está em santidade, o maligno não toca. Deus santo e poder e glória.
O maligno não toca. A palavra de Deus purifica, igual a prata em forno de barro, refinada, purificada 7 vezes. É a palavra de Deus. É segundo as sãs doutrinas, segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os falsos doutores e quem são os verdadeiros doutores, a qual o apóstolo Paulo diz: sou doutor pela vontade de Deus, dos gentios. Os doutores de Deus, os doutores de Deus são aqueles que pregam as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregam a sã doutrina. Os falsos doutores são aqueles que introduzem fábulas, que não expõem as sãs palavras, que não expõem a doutrina. Eis a diferença dos verdadeiros doutores e dos falsos doutores. Quando o Senhor Jesus repreendeu: ai de vós fariseus, ai de vós falsos doutores da lei, é porque eles pregavam a Torá, ignoravam os profetas. E Jesus disse para os fariseus, os doutores da lei: vocês ignoram a mim, Moisés e os profetas, porque se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês iam crer em mim. Mas vocês pregam a Torá e dizem ser discípulos de Moisés. Mas eu não vim anular a lei, eu vim confirmar a lei. Cristo não veio anular a lei, nem os profetas, mas ele veio cumprir. Eles não pregavam os profetas, os doutores. Isso era uma falsa doutrina, porque eles não apontavam a idolatria deles. Eles não pregavam contra deuses estranhos, eram falsos doutores. Mas o verdadeiro doutor, ele prega contra Deus estranho, ele prega o arrependimento, ele prega contra o pecado, ele prega a salvação. Esses são os verdadeiros doutores, mesmo falho, mas ele está buscando o aperfeiçoamento em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas ninguém se prive da graça de Deus por nenhuma raiz da amargura. É a palavra, é a sã palavra do nosso Jesus Cristo, é a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Se a doutrina está sendo anunciada com fingimento ou não, eu me regozijarei, porque a doutrina é Cristo. E nada é de se rejeitar, e é santificado pela palavra e pela oração. Porém os fariseus, eles implicarão com aqueles que estão ligados na doutrina, na videira verdadeira. Deus santo e poder e glória, Jesus é fiel. Você consegue compreender como isso é libertador? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como a santificação ela é importante para que você venha vencer o seu medo. Toda pessoa que tem ausência de santificação não consegue vencer o medo. Toda pessoa que não se enche do Espírito Santo, que não busca o Senhor,
não consegue vencer o medo. Porque Deus não veio para os ruins. Deus veio para os pecadores. Ele disse: eu vim para que os cegos vejam, e os que vejam fiquem cegos. Porque os que estavam vendo e permaneciam ruins, eles estavam agora sendo cegos por Cristo. E Cristo pregava para alguns por parábolas, para que não viessem a se arrepender, porque eram ruins. A diferença é que pessoas têm a palavra, mas são ruins. Não praticam. Já acordam de manhã maldizendo, falando mal da vida dos outros. São linguarudos. Deus santo tem poder e glória. O publicano era pecador, mas a sua oração foi ouvida porque ele se quebrantou. Zaqueu era pecador, mas Jesus entrou para comer com ele. Agora os fariseus eram pecadores, mas Jesus não estava com eles, porque eles eram ruins. Figos bons e figos maus. Os figos maus são tão maus que não se podem comer. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim dá fruto bom. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus não aceita coração ruim. Deus aceita o pecador e regenera ele. Mas quando você escolhe ser ruim, não habitará com Deus que é bom. Os ruins estão sendo preparados para o inferno. Deus santo e poder e glória, Jesus é fiel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus chegou e disse para Samuel: vai até Jessé, porque lá eu levantarei um novo rei de Israel. Deus chegou lá com Samuel, com a presença. E Samuel olhou para Eliabe e achou que era Eliabe, porque Eliabe tinha aparência. Não que Deus é contra a aparência. Mas Deus disse para Davi, Deus disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Se Deus vê o coração, é porque ele vê se o coração é ruim ou bom. Tem pessoas que são pecadoras, mas o coração é bom. Saulo não era ruim, Saulo estava cego. Existem pessoas que não serão salvas porque escolheram ser ruins. Deus olha para o seu coração. Do coração procede o que contamina você. Os maus pensamentos, a inveja, o homicídio. Os seus sentimentos você levará para a eternidade. Ou no inferno ou no céu. Quando você aceita Cristo, você está mais próximo do céu do que
do inferno. O inferno fica longe de você quando você aceita Cristo. Quando você larga a maldade e aceita a bondade, o inferno, ele é fechado, as portas da morte são fechadas para você, e você agora está em Cristo, na benignidade. E Jesus disse até para um fariseu que não era ruim. Ele disse: mestre, para entrar no reino dos céus, eu preciso guardar o mandamento 1 e 2. Jesus disse: veja que você não está longe do reino dos céus. Se você guarda o mandamento, entrarás na vida, e o céu está perto, as portas da salvação estão abertas para você, e as portas da morte se fecharam. Se fecharam. Onde está a morte? A tua vitória. Deus Santo de poder e glória, onde está, ó morte? Eu agora não temo mais o inferno, porque eu estou na benignidade. Se eu estou na benignidade de Cristo, e não sou ruim, mas agora eu estou na benignidade. Agora o céu não tem espaço para gente ruim, mas para os pecadores ao arrependimento. Quem quer dar glória a Deus? Jesus é fiel. Então você cultua a Deus todos os dias. E você se encherá de Deus. Deus Santo de poder e glória. A Bíblia diz que eles estavam no templo e todos os dias nas casas, pregando o Evangelho, ensinando. Cornélio chama Pedro para pregar em sua casa, e aquelas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, e Pedro disse: agora convém que vocês venham cumprir o juízo divino e batizar nas águas. Pedro exorta para que o povo venha estar em santidade. Deus Santo de poder e glória. O Senhor é fiel. Quem crê da glória a Deus? Então, meus irmãos, não importa onde está sendo anunciado Cristo, eu me regozijarei. Porque se Cristo está sendo anunciado, a exortação contra o pecado, o arrependimento, a graça, a salvação, e eu me regozijarei. Se Cristo está sendo anunciado com esses atributos, na exortação, edificação e consolação, da sã doutrina, eu posso confiar que o que está anunciando a Cristo é um doutor dos gentios. Deus Santo por glória. E ainda que esteja nos vales,
nos montes, nas sinagogas. O que importa é a palavra da vida. Uns foram chamados para exortar, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados para exercer misericórdia, e aquele que exerce misericórdia, exerça com dedicação, com alegria, aquele que ensina com dedicação e alegria. E vocês devem entender que vocês devem buscar quem prega a Cristo. A doutrina. Porque a doutrina enchei-vos da palavra para a vossa salvação. Para a vossa salvação. Deus Santo de poder e glória. O Pai habita em você. Jesus habita em você. Então, meus irmãos, é sobre isso a palavra de Deus que eu tenho a anunciar nesta tarde, que você venha receber essa palavra